Popular calls for modernization remain rhetoric. Practical policies are all the same during the last 4 years under Putin, under Medvedev, of course. Reliance on raw materials experts, closed political system, closed society, and institutional deterioration. Corruption, non-accountability, ineffective government. Today, if you follow the Russian political discourse, you would find an influential position arguing that the Chinese experience might be a remedy for Russia. Top-down authoritarian modernization. Sometimes people and experts would recall Republic of Korea, Singapore, and other tigers. Modernization from above, something which really fits the current pattern of the Putinomics in Russia. In the view of many experts, including myself, this is an impasse. Authoritarian modernization is impossible in Russia today. Unfortunately, we do not have time to dwell on the issue of why Chinese experience cannot be replicated in Russia today. But I will be open to this debates and discussions. There is only one alternative, and the alternative is not economic. The alternative is social and political. Liberation of the society and its creative forces. Return to competition in politics and economics. Real competitive elections. Real separation of powers. Support and breeding of the civil society. A very important ingredient of this package is the institutional reform. Institutional reform which would give Russia different types of institutions and institutions of different quality. Russia's place among the BRICS after the crisis requires a different growth strategy, which in its turn requires a different political strategy. These are all not theoretical issues, but very practical political issues as we are approaching 2012, the period of probably the most important for the future of Russia presidential elections. Obrigado. Thank you, Professor Melville. Agora eu passo a palavra ao professor Luiz Fernandes da PUC-Rio. Obrigado. Bom, muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer aqui aos organizadores do seminário o convite e a oportunidade de participar aqui como debatedor dessa mesa, que tem como tema a resposta dos BRICS à crise internacional. Nós tivemos aqui um painel bastante interessante, porque abordou a problemática da mesa por ângulos distintos. Na apresentação do meu amigo Paulo Nogueira Batista, o foco foi principalmente na análise do impacto da crise sobre a articulação dos BRICS no G20 financeiro e no FMI para pensar novos modelos de governança financeira e monetária internacional e os avanços que houve na convergência para determinadas proposições de reforma nesse âmbito. A apresentação do André ela cobriu basicamente as respostas imediatas implementadas pelos países que compõem os BRICS à crise e o sucesso relativo dessa resposta anticíclica quando comparado com o desempenho dos países centrais. E o professor Andrei Melville nos trouxe um depoimento e um relato
bem rico sobre o debate hoje existente na área acadêmica e governamental na Rússia em relação à possibilidade de maior integração da Rússia com os demais integrantes dos BRICS e a viabilidade dessa integração. Então, foi um painel bastante interessante. Eu queria comentar, na condição de debatedor da mesa, essas apresentações. Em primeiro lugar, talvez situando um pouco a sigla BRICS como ponto de partida, porque já foi mencionado aqui que essa é uma sigla produzida pela primeira vez como tal em 2001, por um economista ligado a Goldman Sachs, que apontava o crescimento do Brasil, da Rússia, da Índia e da China como um mercado potencial de investimento no mundo. Agora, essa é uma sigla que colou, digamos assim, porque acadêmicos, economistas, cientistas políticos, especialistas de relações internacionais têm grande criatividade na criação de siglas, né? A maior parte das quais ninguém se lembra, porque não teve relevância alguma. Essa é uma sigla que foi de tal maneira relevante, se revelou de tal maneira relevante, que ela hoje serve de orientação para agendas de política externa de vários estados no mundo, não só dos estados que hoje integram a iniciativa dos BRICS. Então, a primeira reflexão que eu queria trazer é assim, por que isso? E isso tem interface com o tema dessa mesa. Se nós olharmos para trás, 10 anos atrás, ou um pouco mais, 15 anos atrás, e analisarmos qual era a interpretação dominante sobre a evolução do mundo, no contexto do fim da Guerra Fria, a grande maioria das avaliações apontavam, algumas criticamente, outras entusiasticamente, para a emergência de uma nova ordem unipolar no mundo. O que caracterizaria a evolução mundial ao fim da Guerra Fria era o predomínio absolutamente preponderante, quase exclusivo, dos vencedores da Guerra Fria na evolução do sistema internacional. E essa que era mais ou menos, uns eram críticos dessa perspectiva, mas a reconheciam, outros achavam que esse era o caminho, inclusive, do desenvolvimento, da modernização e da liberdade, e do fim da história. Se nós lembrarmos, durante algum tempo se chegou a falar que a história tinha chegado ao fim por conta dessa evolução. Então, por que a sigla BRICS, na minha interpretação, colou? Porque ela apontou, no início desse século, para um diferencial na evolução do sistema internacional, que era o fato de estarem se constituindo polos de maior dinamismo econômico na economia mundial, fora do eixo dos países centrais, e que essa evolução apontaria para uma crescente influência, um crescente protagonismo desses países que se constituíam como novos polos de geração de riqueza e crescimento econômico no mundo, maior protagonismo no redesenho da ordem internacional do pós-Guerra Fria. Então, o que eu acho que o BRICS colou, porque ela captou isso. Ao invés de um mundo unipolar, ela captou que novos polos se constituíam, polos econômicos e polos também de influência política, estavam se constituindo no mundo. E que o mundo, ao contrário de se consolidar nas